deputadas, a imprensa, os trabalhadores aqui da casa, aqueles que nos veem e ouvem. As palavras colapso, caos, rebelião, motim, tortura, passaram a habitar com frequência diuturna o sistema socioeducativo do Estado do Ceará. Nesse exato momento em que ocupo essa tribuna, o Judiciário cearense, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as organizações de sociedade civil estão fazendo uma entrevista coletiva na sede da Procuradoria-Geral da Justiça para atestar a omissão do governo do Estado do Ceará nas últimas gestões e a leniência em resolver essa situação caótica na atual gestão em que se encontra o sistema socioeducativo do Estado do Ceará. Eu não me lembro, militando nesse tema há 2 décadas, eu não me lembro de uma situação tão ruim como a que nós nos encontramos hoje. Eu não me lembro de uma situação em que Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública estivessem, como agora estão, em coletiva, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a falar que o sistema, nas palavras, inclusive, do Dr. Clístenes, juiz da 5ª Vara, responsável pela execução de medidas socioeducativas, ele diz: ultrapassou o colapso. Não se pode mais sequer falar em colapso. E por que isso é importante? Porque uma sociedade que busca reduzir os incidentes de violência, uma sociedade que busca reduzir o homicídio, uma sociedade que busca ofertar à sua juventude caminhos alternativos que não a violência, que não a morte, que não a tortura, ela não pode pagar caro por um sistema que tortura. Hoje, um adolescente no sistema socioeducativo do Estado do Ceará, que esse sistema está completamente entregue às entidades privadas por vias de convênios, esse adolescente custa, palavras do secretário, R$4.000 ao mês, que são entregues a entidades privadas. O sistema, na prática, está completamente privatizado, terceirizado que foi. E o que chega na ponta não é socioeducação. Aquilo ali é fábrica de ódio. Aquilo ali é fábrica de violência. Aquilo ali se volta contra a sociedade. Porque, vejam só, as pessoas assimilam o que lhes é ofertado. Se aquele adolescente que já está numa rede de violência, que ele não teve acesso a projetos alternativos, a medidas de meio aberto lá no seu município, que incorreu em violência reiterada, vem para cá, para Fortaleza, 60% dos adolescentes que estão internados em Fortaleza, nas unidades socioeducativas, que hoje se assemelham, são inclusive piores que presídios, vêm do interior. Então você tem uma falência lá no interior que bate aqui. Aí encontra um regime de tortura, tortura essa que não está sendo devidamente investigada por quem deveria investigar, que é a delegacia especializada, porque há poucos, na verdade só há uma delegada na delegacia especializada. Estas torturas não são investigadas, os torturadores passam a torturar mais, há uma injeção de violência e o sistema estourou. O sistema, repito, as palavras do próprio juiz, passou do colapso. Passou do colapso.
nós tivemos só nos últimos 10 dias, mais de 7 rebeliões. Com tortura registrada com barra de ferro, não acesso à água, não acesso à alimentação, queima de dormitórios, o que já agrava a superlotação. Nós temos hoje algumas casas, como no caso do São Miguel, que 5 dormitórios estão sendo utilizados por 156 pessoas. Não precisa, eu digo isso, basta bom senso. Se eu coloco 156 pessoas em 5 dormitórios, é óbvio que qualquer pessoa vai se rebelar. Portanto, que a única coisa que um sistema que está entregue às entidades privadas, que custa R$4.000 ao mês por pessoa, está entregando à sociedade, é custo alto e violência. Isso já foi falado à vice-governadora. Já estive com a vice-governadora por pelo menos 3 vezes. Já pedimos cópia de todos esses convênios, coisa que até hoje o secretário não me respondeu, incorrendo em violação ao direito à informação. Mas isso, obviamente, eu vou cobrar nas instâncias devidas. Já estivemos, inclusive, no sábado passado, à tarde, estávamos na vice-governadoria, estávamos eu, o juiz Clístenes, a desembargadora Vilalba, a defensora Andréa Rebouças, o defensor Túlio, os representantes do Fórum DCA, do SEDECA, a doutora Antônia Lima, promotora, estava lá o secretário, a coordenadora Mariana Abreu, da Proteção Social Especial, e a vice-governadora. Vejam a que situação chegamos. O juiz foi obrigado a baixar portarias eu vou lá em cima, já. Suspendendo a internação de adolescentes do interior por 90 dias. Deputado Renato, quando possível, gostaria de aparteá-lo. Outra portaria para punição dos torturadores, que era tarefa do governo do Estado, que não fez. Outra portaria legislando sobre o ingresso da polícia nas unidades. Outra portaria. Veja, há uma leniência do governo do Estado. Portanto, eu aqui, da tribuna da Assembleia, eu digo, é necessário que o governador Camilo Santana decrete estado de emergência no sistema socioeducativo do Ceará. Se ele não o fizer, ele estará sendo omisso e até cúmplice com esta situação. E eu reputo que Sua Excelência não queira, assim espero, ser omisso e nem ser cúmplice. Com torturas, com violações a direitos básicos, mas, sobretudo, com a gestão de um sistema que é caro, porque está, sobretudo, todo privatizado, e que entrega exclusivamente mais violência. Portanto, deputados, em especial aqueles da base do governo, eu aqui reivindico que nos somemos para que seja decretada emergência, como fez Alagoas, como fez Pernambuco. Primeiro gesto, deputado Leonardo, é reconhecer a crise, não é esconder a crise. Dizer que está tudo bem, como as notas da secretaria dizem, o secretário não teve condições de resolver a crise. Tem que assumir isso. Tem que assumir isso. E os senhores e senhoras que estão na gestão do Estado têm que reconhecer, porque é necessário, inclusive, reconhecer a crise do sistema socioeducativo, decretar a emergência para que se resolva o problema. E é necessário punir aqueles que fizeram mal feito, pagos com o recurso do Estado, inclusive. Não se assustem, porque nós estamos falando isso, palavras dos juízes, palavras dos promotores, palavras dos defensores. Há anos essa crise vem sendo anunciada e o governo não tem dado resposta. Deputado Leonardo, o senhor sabe quanto tempo o dinheiro da União Federal ficou parado nas contas do Estado do Ceará? Vocês sabem quanto tempo ficou?
para construir unidade, 6 anos. Eu e o deputado Zé Ailton estivemos em Brasília, quando, assustados, tomamos conhecimento desse desatino. 6 anos, governo Cid Gomes 1, governo Cid Gomes 2, o dinheiro de Brasília parado aqui, sem que as unidades fossem construídas. Sabe, o Ceará tinha que agradecer, lá em Brasília, ao coordenador desta área, que fez com que o dinheiro não tivesse que ser devolvido. Ficou 6 anos esse dinheiro parado para construir novas unidades. Isso é inépcia. Isso é um desrespeito com o povo do Ceará. Isso é dado oficial, doutor. Não é invenção minha, não. 6 anos esse recurso ficou parado. E aí o caos está instalado aqui, produzindo violência. Porque a violência que está lá dentro sai para todo mundo. É por isso que Fortaleza hoje é a pior capital, por exemplo, em homicídio do Brasil. Porque investe mal. Você tem um sistema caro que não produz. Por isso que, nesse momento, estão lá Dr. Clístenes, Dr. Antônia, Dr. Alfredo Ronce, Dr. Andréia, a Francimara Carneiro, representando a sociedade civil, lá na Procuradoria-Geral de Justiça. Isso foi avisado. E, deputado Leonardo, isso saiu já do Ceará. Nós já levamos isso ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, que aprovou na última reunião que o Estado do Ceará está numa situação entre as piores, se não a pior do Brasil. Isso já saiu do Brasil, porque já foi para a Comissão Interamericana em Washington. Já vai chegar uma medida aqui, e aí os senhores não vão ter a possibilidade, os senhores serão obrigados, por força do direito internacional, a tomar alguma medida. E não digam que a gente não avisou, não digam que a gente não quis contribuir, não digam que a gente não alertou para a necessidade de medidas urgentes. Nós há anos estamos falando sobre isso, mas a resposta foi a leniência. Chegou, eu repito pela segunda vez, as palavras do juiz. Colapso era o que havia, caos era o que havia. Ele disse, o que tem hoje não tem nome. Deputado Leonardo. Deputado Renato, Vossa Excelência é um tema, obviamente, de uma importância imensa. Realmente, nós jamais resolveremos o problema da violência no nosso Estado, nem do país, se não for realmente enfrentado essa questão dos menores infratores. Realmente, o que nós vemos no Ceará e no resto do país, praticamente, o local onde você coloca essas crianças, praticamente reproduz o ambiente de uma prisão. Não reproduz, é pior. Na prisão, eu lhe digo isso porque eu conheço os dois sistemas. O sistema prisional hoje cearense tem uma razão de 1,6, tem 160%. 1,6. Você sabe quanto é que tem na unidade hoje no Ceará? 400%. É pior do que prisão. Sem dúvida. Prisão tem pelo menos banho de sol, tem água. Nós temos masmorras. Sem dúvida alguma. E o SINAS, que Vossa Excelência conhece muito bem, o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, preconiza realmente essa questão da medidas socioeducativas em si, até como argumento, né, para a questão da diminuição da maioridade penal. Nós não podemos falar, deputado Renato Roseno, em criar uma nova lei para diminuir a maioridade penal, se a lei que existe, medidas socioeducativas, realmente na prática não está sendo aplicada, não está sendo cumprida. Portanto, deputado, Vossa Excelência está coberto de razão com o vosso discurso, não resolveremos o problema da criminalidade se não for enfrentado. Queria só que destacar, deputado, que o governo do Estado está totalmente sensível a essa questão, realmente não está de braços cruzados. Será inaugurada dentro em breve, Vossa Excelência deve saber, a unidade socioeducativa do Canidezinho. Será inaugurada dentro em breve. Já foi inaugurado, deputado, só que inauguraram sem água. Estava com problema estrutural. Veja como é que você inaugurou uma obra que a caixa d'água vazou. Eu não sou engenheiro, não. Engenheiro é o deputado Roberto. Uma obra nova, feita com recurso federal, foi há 2 semanas atrás, inauguraram sem água. Sem água. Me diga, isso é o quê? Deputado, Vossa Excelência tem toda a razão, como eu acabei de colocar. Deputado, mais 3 minutos, Vossa Excelência. Só para finalizar, deputado, minha participação. Mas está sendo providenciado já essa questão da água para realmente que essa unidade possa funcionar de forma adequada, da melhor maneira possível. E queria que destacar também que está sendo inaugurado no próximo ano, já está concluída mais de 50% das obras.
A unidade socioeducativa de Sobral, que vai atender a região norte, para que esses menores não tenham mais que vir para Fortaleza, e também a unidade socioeducativa de Juazeiro do Norte também, que contemplará a região do Cariri. Eu quero só colocar que Vossa Excelência tem toda a razão dos seus argumentos, está mais do que certo. Se esse problema não for enfrentado, fica difícil nós resolvermos o problema da violência, da criminalidade no nosso Estado, mas só quero destacar, num momento difícil, num momento de crise, mas o governo está tendo uma preocupação permanente, um esforço permanente nesse sentido em relação às medidas socioeducativas adequadas que esses jovens realmente têm necessidade e têm o direito. Pois, deputado, muito obrigado pela parte, deputado. Deputado, o senhor, na qualidade, nesse momento, já que é líder do governo nesse momento, portanto, eu lhe pediria o seu apoio à decretação do estado de emergência. Tem que decretar o estado de emergência, porque a situação é séria. E, deputado, é necessário auditar o sistema. Como é que você gasta R$4.000, pagando R$1.000 ao instrutor, R$1.500 à assessoria técnica, R$4.000 por cabeça? O profissional, ao profissional chega R$1.000, líquidos, o instrutor, R$1.500 o assistente técnico. Como é que você justifica, deputado? 6 anos o dinheiro parado, 6 anos o dinheiro parado aqui. Sabe por que não devolveu? Porque lá em Brasília fizeram vários aditamentos, 6 anos. Portanto, já que o senhor, na qualidade de líder do governo, e aqui eu reputo com muita seriedade suas palavras, eu, de fato, requeiro, apelo, porque a situação ela é de emergência. A necessidade de auditar o sistema e decretar emergência, porque se não fizer isso, o governo vai estar empurrando para baixo do tapete. E eu termino, sei que o senhor também é estudante de Direito, existe uma expressão, terminando, senhor, de tortura, que é a chamada tortura omissiva. O Estado do Ceará, por sua omissão, ele pode ser responsabilizado, seus agentes, por tortura omissiva. E já que o senhor citou a lei do SINASE, não quero entrar aqui em tecnicalidades, os seus artigos 28 e 29 determinam que a improbidade administrativa do gestor, aquele que incorre na violação da lei. Portanto, os gestores do sistema socioeducativo do Ceará estão incorrendo em tortura omissiva e improbidade administrativa. Portanto, eu vou levar a sério as palavras do líder do governo aqui, nessa casa, nesse momento, para que juntos sensibilizemos o governador para que ele nos receba e decrete a emergência do sistema socioeducativo do Estado do Ceará. Porque a tortura é que reina lá.